Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica algumas dicas, mas isso daqui provavelmente é mais voltado para quem é mais iniciante, para quem é hobbyista, para quem está começando a mexer ali com coisas relacionadas de uma maneira geral com a questão de marcenaria, tá? De fazer móveis, artesanato, essas coisas. Aí é mais nesse aspecto de quais equipamentos seriam necessários para que você consiga fazer uma padronização perfeita de, por exemplo, madeira, sarrafinho. E por padronização perfeita, o que eu digo? Esses sarrafinhos aqui, ó, eu estou padronizando eles para eles ficarem com 4 por 19, tá? Então, aqui fica algumas dicas, mas como eu mencionei, isso é bem mais voltado para quem é iniciante. Quem já tem alguma experiência, conhece os equipamentos e vai ter ali já esse conhecimento. Mas vamos lá. Cara, e sempre existem alternativas e fica sempre a referência. Nunca deixe que a limitação por exemplo, a falta de equipamento seja o impedimento para que você faça algo. Algumas situações não dá para contornar, mas a maioria delas sim. Porque o que eu estou querendo dizer? Tá, se eu quisesse padronizar esse material, eu não tivesse um equipamento como esse, o outro equipamento que eu tenho, sim, eu tentaria fazer isso na serra de bancada. Só que a gente sabe que é difícil conseguir aquela padronização buscando a perfeição, por exemplo, se fizer totalmente numa serra. Talvez uns sarrafinhos como esse daqui, beleza, até porque eles têm aqui uma largura pequena e tal, daria para trabalhar bem na serra de bancada, mas ainda assim é difícil de conseguir aquela padronização como eu tenho aqui, por exemplo. Então, quando a gente fala de termos de equipamentos, cara, o que seria interessante ter para você conseguir pegar uma tábua bruta de qualquer material que seja, e padronizar ela na espessura, na largura que você quer. Então, aqui já estão dois os equipamentos. Uma serrinha de bancada. Não necessariamente precisa ser uma serra de bancada, pode ser uma serra adaptada numa bancada, pode ser de fato uma bancada com uma serra, também já entra nesse quesito. Aí um equipamento que quem já é da área conhece, mas pode ser que a pessoa não conheça, isso daqui é uma plana de bancada. Aí também fica a referência que, tipo assim, muitas vezes as pessoas dizem, mas será que isso daí atende a minha necessidade? Cara, para um uso profissional, sinceramente, eu não posso dar a minha opinião, tá? Eu não posso dizer, não, isso daqui atende a aplicação profissional ali. Não no seguinte aspecto, tipo assim, não dê para fazer o trabalho, ela dá para fazer o trabalho, mas quando eu falo num quesito profissional, é o aspecto que ela vai trabalhar o dia todo. Tá? Se fosse para esse critério, eu acho que provavelmente sem poder dar uma especificação exata disso, eu diria invista num equipamento grande, um equipamento de bancada, se é para trabalhar o dia todo. Que assim, agora sim, para uma linha hobbyista, não tenha dúvida que isso atende à necessidade. Ele é um equipamento com uma conotação profissional, mas eu não posso dar uma opinião sincera para dizer, não, você que trabalha o dia inteiro, quer colocar ela para trabalhar o dia inteiro, pode comprar. Eu não me arrisco a dizer isso porque não reflete a minha realidade do dia a dia. Agora, no aspecto você é um hobbyista, isso aqui atende perfeitamente à necessidade. O que ela entrega de resultado, 100%, eu não tenho que criticar. Mas também assim, não se apegue tanto à questão da marca. Eu não estou falando a marca da Makita especificamente. Existem sim outros modelos aí com valores bem mais acessíveis que também
pode ser que atenda perfeitamente a sua necessidade com esse aspecto de buscar uma padronização perfeita. Eu sei que se você procurar na internet, você vai achar vídeo de essa marca deu problema, aquela marca deu problema. A questão é que, cara, se todo mundo que tem um equipamento dessa mesma marca, pegasse esse vídeo, não, eu tenho um equipamento desse, atende a minha necessidade, vocês iam ver o quão insignificante muitas vezes é. Porque daí eu pego lá, vou procurar aqui. Pode procurar, você vai procurar na Makita e vai ter gente reclamando da Makita. Mas a questão é quantos equipamentos desses existem, quantos equipamentos estão em uso, quantas pessoas estão perfeitamente satisfeitas com o seu equipamento. Então não seguir só, você viu um vídeo, viu coisa, veja mais opiniões, tá? Pode ser, ainda mais, se eu tenho equipamento e o equipamento deu problema, é óbvio que eu não vou ficar feliz com isso, tá? Aí você vai encontrar um vídeo falando, de marca tal não é bom, que é isso e que é aquilo. Mas veja mais vídeos, tá? Veja de pessoas que estão satisfeitas também. Quando você pega a proporcionalidade, é isso que importa, obviamente. O respeito que a marca tem também quando o cliente reclama de um problema. Aquela marca que tipo, não, a gente vai substituir, a gente vai resolver. Mas que ela apresentou um problema, pode acontecer, tá? São processos produtivos, obviamente cada marca tem ali um sistema mais rigoroso para que isso não aconteça. Mas não se apegue tanto à marca. Quando eu falar aqui de uma plana de bancada, qualquer marca, respeite os limites do seu equipamento. Você pode comprar uma marca que, vamos dizer assim, entre aspas, é inferior, e o equipamento ele vai ter uma boa durabilidade, desde que você respeite. Não adianta pegar um equipamento um pouco mais fraco, um pouco mais limitado, e o cara precisa trabalhar sempre no limite do equipamento. Vai dar problema, tá? Respeite os limites do equipamento, você vai ter um equipamento ali por um bom período, por um bom tempo. Então, outro equipamento muito, muito indicado. E eu não vejo como se consiga outra maneira que consiga tamanha perfeição na padronização do que uma plana de bancada, por exemplo, ou um desengrosso de bancada. Tem um outro equipamento que eu já vou explicar aqui, tem até um vídeo no canal que eu estou falando a respeito dessa questão de padronizar. Eu estou falando mais especificamente do outro equipamento, que é o desempenho, que ele está aqui, ó. Esse aqui é o desempenho. Tanto ele quanto meu desengrosso de bancada aqui, eles estão sem bancada no momento. Eu estou fazendo algumas alterações aqui e a bancada para os dois vai ser construída ainda. Mas aquele equipamento ali, no que ele entra nesse aspecto da padronização? Quando a gente fala de padronizar a madeira bruta, muitas vezes a gente vai comprar madeira bruta e ela vai estar empenada. Por mais que você escolha, e já fica essa dica, quando você tiver essa possibilidade no local que você vai comprar, escolha o material. Essas tábuas de pinos, onde eu compro, eu vou lá e posso escolher. Tem um pacote lá, você pode escolher e ver qual que você quer. Quando você já compra a tábua e já faz uma pré-escolha no material, você precisa trabalhar menos posteriormente. Porque se você, não, me entrega aí 10 tábuas, aí vem aquelas tábuas tudo empenada. O desempenho ali, que acontece muito em tábua bruta, pode acontecer dela estar com aquela barriga assim. Então ali, o desempenho entra nesse seguinte aspecto, para a gente deixar um lado pelo menos retinho. Como é um material, digamos, estreito aqui, ele não é tão largo, até mesmo no desempenho eu conseguiria deixar uma face já aparelhada no desempenho e posteriormente vir para cá. Só que, como, pelo menos na questão do sentido do comprimento, esse material que eu escolho, num pedaço pequeno, o empeno dele é mínimo. Sim, muitas vezes acontece que está empenado aqui. Então,
antes de começar a abrir os sarrafos aqui para padronizar, a tábua de 25, a tábua de 30, eu passo ali no desempenho um lado para deixar retinho. Porque se eu começo a padronizar esses sarrafinhos, a tábua inteira, direto na serra ali, o que pode acontecer é que esse empeno que tem aqui nesse lado, ele vai se refletir em todas as outras tábuas. Passei no desempenho, deixei esse primeiro lado retinho, aí sim eu consigo abrir e aqui eu já vou ter um bom padrão. Então eu já tenho uma boa padronização aqui, todas elas estão bem retinhas. Se eu quiser ajustar perfeitamente, às vezes eu abri ali e ficou com 4 centímetros e 1 milímetro. Se eu quiser ajustar, aí eu posso ajustar aqui também. Estando já uma facezinha reta aqui e outra aqui, eu posso passar ele de pé assim também. Ok? Que assim, eu sei que aqui envolve... Esse é um equipamento caro, mesmo, estou dizendo, de outras marcas. Da Makita também, está ali entre os mais caros. Makita e DeWalt. Né? É um equipamento caro. A serra não é um equipamento tão caro, só que com a questão da serra fica uma dica também. E talvez eu estou passando a dica, mas para quem tiver o mínimo de conhecimento, talvez não seja o disco ideal aqui, mas estou dizendo, ter um bom disco também ajuda muito. Esse disco que está ali, aqui não vale a pena eu trocar o disco só para colocar outro disco e tal, e ele vai bem também. Mas um disco bom também, um disco adequado para o tipo de material, porque aquele disco ali, ele é um disco que ele apresenta um corte perfeito em material laminado, ele não lasca e tudo mais, ele corta qualquer material, só estou dizendo assim, seria melhor eu preservar ele para quando eu precisar cortar o MDF, eu ter o disco que corta sem lascar o material, mas ter um bom disco também. Aí assim, equipamento caro. O desempenho, cara, o desempenho ali, eu sei que tipo, pode dizer assim que é um equipamento opcional. Tem como contornar a questão, das vezes a tábua está empenada e você endireitar um lado dela? Dá, tá? Na serra de bancada, o que você precisa fazer é o seguinte, você precisa elaborar um sistema. Se for uma serra de bancada dessas, que era bancada adaptada mesmo, pode ver que elas têm umas canaletinhas aqui. Então você pode fazer um sistema utilizando essa referência para que você pegue essa tábua inteira, e daí que ela está empenada, você prende nisso daqui e você vai correr ela retinha aqui. Então esse lado vai ficar perfeitamente alinhado. Não adianta você pegar essa tábua que ela está tortinha aqui e tentar ir abrindo e achar que ela vai endireitar. Não vai, tá? Encostada aqui na guia, não. Você precisa fazer, e numa serra de bancada, numa bancada com uma serra adaptada, você faz um carrinho, faz sistema de alinhamento, aqui que ele vai se deslocar perpendicular à serra, aí você passa removendo aquele empenamento que ela tem. Isso numa serra de bancada. Numa serra de esquadrejadeira ou também serra de bancada com carrinho de correr, você consegue remover também. Aí você consegue tirar o desempenho. Só que aí entra todas as questões de limitação, de tamanho, de material que você vai conseguir trabalhar de maneira eficiente. Então é bom, tá? Se você quiser trabalhar com essa questão, sempre eu estou precisando fazer padronização, pegar a madeira bruta e transformar ela ali em sarrafinho, tudo retinho, mesma largura, mesma espessura, é interessante. Uma serra de bancada, um desempenho e uma plana de bancada. Lembrando, a plana de bancada ou desengrosso, lembrando novamente, a minha opinião que eu posso dar é que para quem é robista, ela atende perfeitamente a necessidade, tá? Agora, se é alguém que já é do ramo aí, trabalha tal, tá querendo trabalhar com padronização, cara, invista num equipamento maior. Um equipamento não deixa de ser também de bancada, né? Mas só que ele é grande.
Aí eu vou passar aqui alguns sarrafinhos só para vocês verem. Esses aqui já foram todos passados. Esses aqui já está padronizado as 4 faces. Aí sempre no aspecto de padronização também entra a questão de comprar o material na espessura adequada. Quando a gente quer trabalhar com material padronizado e tudo mais assim, que até para comprar existem alguns padrões que são mais comuns. Por exemplo, tábua de pinos, você vai encontrar elas ali com o padrão, a menos que você tenha uma serralheria. E a serralheria, onde de fato eles cortam a tábua. Eles cortam a tábua, mas quando você vai comprar a tábua em determinados locais, geralmente eles vão ter um padrão, que vai ser ali o padrão de 20 milímetros. Estou falando da tábua bruta, 20 milímetros, 25, 30. Em algumas situações, se você precisar de medidas diferentes, é você que vai ter que acabar fazendo isso. Você vai precisar comprar, por exemplo, uma prancha. Uma prancha de 50 milímetros. Daí você pode abrir ela para fazer peça de 22, para padronizar depois com 22, 23 e assim por diante. Mas, enfim, seria isso na questão desse aspecto. Eu vou passar esses últimos 2 que faltam aqui. Eu estou padronizando eles aqui com 19, né, na espessura. Aí eu passo primeiro mais ou menos deixando ali com 19,5. Depois eu ajusto para o 19, que é a medida que está aqui, e dou a última passada. Lembrando que esses equipamentos, cara, eles não são tipo assim para você empurrar o material aqui e puxá-lo do outro lado. Você tem que deixar ele trabalhar no ritmo dele, porque ele tem um roletezinho ali e tal. Só que sim, pode acontecer que às vezes você tem que dar uma ajudinha aqui, às vezes ela dá uma patinada, mas essas questões aí de ela não estar puxando de maneira eficiente, sim, está muito ligado com o fato de muitas vezes a madeira está muito irregular. Mas estando, por exemplo, já uma face faceada aqui, a outra tende a ir bem fácil. Eu vou só passar essas 2 aqui. Está precisando de uma lubrificaçãozinha. Mas olha isso, ó. A perfeição. Então, assim, se você está buscando, se é essa a sua necessidade, cara, tem que ser mais ou menos essa linha. Serra, plana de bancada ou desengrosso de bancada e o desempenho. Todos os equipamentos que eu mostrei aqui são equipamentos que ali, para quem é robista, para quem tem um volume de trabalho baixo a médio, atende. Agora, quando a gente fala de volume alto de produção, vale a pena investir no equipamento melhor. Óbvio que sempre a gente fala assim, pô, se eu pudesse também, se eu pudesse ter se eu pudesse, assim, provavelmente eu posso. Provavelmente eu posso. No momento eu posso ter um equipamento maior que esse. Só que entra o aspecto de desnecessário. Se eu tivesse que investir em alguma outra coisa, tem umas outras coisas que são prioridade. Mas para você aqui, tipo, porque às vezes a gente fala, esse equipamento é caro, só que se eu pensar no equipamento voltado já para uma linha industrial, é mais caro ainda. Só que você tem que avaliar a questão da produtividade e a durabilidade. Se eu pego um equipamento desse e coloco no 100% o dia todo para trabalhar, eu não sei qual que é a durabilidade dele. Por isso que fala, às vezes um custa quase 3. Quase 3. Aí você vai pensar num equipamento para linha industrial, daí já é quase 10, 12, 15. Só que tem que fazer ali uma avaliação, não só olhando para o preço, tá? Olhando
para produtividade, o quanto isso adianta o serviço, o que é mais adequado para cada aspecto. Mas, novamente, para resumir aqui o vídeo, se você é robista, se você tem pequena, média produtividade, cara, os equipamentos que eu mostrei aqui vão atender. Por exemplo, ali é o desempenho da Gama, aqui tem a plana da Makita. Cara, sinceramente, eu teria comprado, acho que é o da Gama que tem, na época que eu consegui comprar isso aqui, que apareceu usado, tava praticamente com o preço do que seria a outra que eu pretendia comprar nova, e daí apareceu essa usada para mim comprar, eu teria comprado. Respeite os limites do equipamento. É toda aquela questão que eu falei no começo do vídeo, não adianta. Às vezes a pessoa vai ver o vídeo, o cara metendo pau na marca, porque coisa... Mas você tem que observar seriamente, óbvio, o critério de o quão a empresa responde pelas solicitações de problema, isso porque é uma coisa que tem que levar em consideração, mas também o aspecto que eu mencionei, cara. Você viu, seja, tem 2, tem 3, tem 4 vídeos de gente reclamando, mas quantos equipamentos tem de pessoas satisfeitas? A chance de você acontecer isso, pode acontecer, de eu comprar equipamento e ele apresentar defeito, ok, pode acontecer. Até mesmo você que produz algo, você pode fazer uma peça seguindo os mesmos padrões, sei lá, por algum motivo acontecer da peça final não ter aquela resistência que você gostaria. Tem que avaliar, tá? Não forme a sua opinião apenas por uma única opinião de uma outra pessoa, beleza? Mas enfim, basicamente é isso, galera. Então fica aí a referência. Quer trabalhar com aquela padronização perfeita, plana, serra. A serra eu não mencionei, mas para ficar de referência aí. Essa daqui é a da Bosch, GTS 10J. Também mencione que eu compraria qualquer uma dessas outras marcas que a gente tem aí. A gente tem que respeitar os limites do equipamento. Eu acredito que iria bem da mesma forma. E dica adicional quando a gente falar de serra de bancada ou serra, qualquer serra que você tenha adaptado, serra manual, essas coisas, o disco é um fator muito importante também no resultado da qualidade, tá? O desempenho ali do trabalho. Beleza? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!